influenciar e orientar, sobre inspirar, influenciar e orientar sua equipe para alcançar objetivos comuns. É uma habilidade crucial em qualquer ambiente de trabalho. Um líder autêntico cria um ambiente em que as pessoas se sintam motivadas a dar o seu melhor. Durante a Masterclass, terão a oportunidade de mergulhar na essência da liderança, explorar diferentes estilos de liderança e compreender como é que esses estilos se traduzem em equipes engajadas e produtivas. Temos aqui dois convidados, que é o Witness Sitol, um jovem de 26 anos de idade, cujo percurso profissional dele está ligado à exposição internacional, tendo começado a sua carreira na ESEC, e durante o percurso dele na ESEC, realizou um intercâmbio nos Estados Unidos, e depois do intercâmbio embarcou na carreira de diplomacia econômica e nada mais justo que o Witness, que convidar o Witness para fazer a apresentação e falar mais sobre ele. Certo. Muito obrigado, Ismael. Muito boa tarde a todos. Só para esclarecer, Ismael, começo a apresentação agora, ou é só para uma pequena introdução neste momento? Sim, não consegui lhe ouvir. Pode, Witness. Ok. Thanks. Deixa-me só trazer aqui a apresentação. Perfeito. Mais uma vez, muito boa tarde a todos. O Ismael convidou-me para falar da liderança e como é que podemos engajar aqui as equipes. E visto que a liderança é um campo muito vasto, decidi ser específico e escolher uma área, um ponto concreto para discutir convosco nessa tarde. E este ponto é com relação ao ato de delegar. Gosto muito dessa frase do Otto, onde ele diz que a verdadeira arte de liderar se baseia muito mais na arte de não fazer coisas do que na de fazer coisas. Então, a liderança realmente está intrinsecamente ligado ao saber delegar. Por isso que este vai ser o tema, o ponto focal da minha apresentação. Uma breve introdução. Esse é um pequeno screenshot da minha trajetória, mas vou destacar aqui os últimos 3 pontos. Quando juntei-me ao Alto Comissariado Britânico, British High Commission, aqui no Maputo, logo nos primeiros meses tive uma grande responsabilidade, que era de realizar um evento em Londres, e eu nunca tinha estado em Londres, e este evento seria de uma magnitude em que inclusive o presidente da República participaria junto de alguns ministros. Então foi um desafio grande e eu tinha uma equipa para liderar de modo que este evento acontecesse. Continuando ainda no Alto Comissariado Britânico, mas já para o Departamento Internacional, como oficial sênior para o comércio, também tive a responsabilidade de realizar um evento de 3 dias, e para este evento já tinha uma equipa maior de cerca de 15 pessoas para liderar e fazer com que o evento fosse um sucesso e garantir ainda que houvesse uma participação de cerca de 300 pessoas. E, finalmente, no ano passado, fundei a minha empresa, Maputo Selfie Museum, onde hoje lidero uma equipa de 4 pessoas. Então, partilho esses pontos exatamente para dizer que, simplesmente, tive a honra de aceitar este convite, porque acredito que dessas 3 experiências existe algo de útil que possa partilhar convosco hoje. E, por favor, estejam à vontade para
para partilhar as vossas questões depois da apresentação. Então, o primeiro ponto é definir o que é delegar, que muitas vezes é confundido com a palavra delargar. Por quê? Porque delegar não é simplesmente entregar uma tarefa a alguém sem garantir que esta tarefa será executada como deve ser. Delargar seria entregar a tarefa e dizer que a pessoa, o empregado, deve se virar. Não dá instruções, não fala de que maneira deseja que a tarefa seja executada, apenas diz, vira-te, só quero o resultado. Isto não é delegar. Delegar é atribuir a tarefa, primeiramente para alguém capacitado para executar essa tarefa, confiar que ela vai entregar os resultados e acompanhar o progresso desta tarefa até que tenha-se os resultados desejados. Então, para delegar, eu vou destacar aqui 3 pontos principais de como é que podemos fazer uma delegação efetiva. O primeiro ponto é com relação a definir metas específicas. Já devem ter ouvido da palavra SMART, das metas SMART, onde falamos de metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e, mais importante, que estejam ligadas a um time frame, a um tempo específico. Essas metas são importantes porque é possível controlar e medir a execução dessas tarefas durante o tempo. Por isso que é muito relevante ter metas SMART. E, olhando para a minha experiência, por exemplo, quando delegaram-me para liderar esta equipa para realizar o evento de 3 dias em Londres, onde teve o envolvimento de várias entidades governamentais como não governamentais, eu tinha primeiro que decidir quem são as pessoas que vão receber quais tarefas. Então, tinha a primeira parte de examinar as habilidades das pessoas. Com base nas habilidades, então poderia definir os objetivos que cada uma dessas pessoas tinha que alcançar. Esses objetivos eram todos escritos num ficheiro Excel, onde tinha lá o nome da pessoa a executar a tarefa a ser executada e o prazo é que a pessoa tinha que entregar aquela tarefa. E defini reuniões semanais para que essas pessoas pudessem dar update de qual é o progresso das tarefas. Só foi possível dar um update do progresso das tarefas porque as tarefas eram mensuráveis, eram smart, e assim conseguíamos controlar melhor o progresso dessas tarefas. Por isso que é vital ter uma conversa franca com os seus colaboradores, de modo que eles percebam qual é a tarefa, qual é o prazo que eles precisam entregar esta tarefa e quais são todas as expectativas que espera que eles alcancem na execução daquela tarefa. Este é o primeiro ponto. Indo para o segundo ponto, um erro que acaba acontecendo muitas vezes é que, depois de entregar a tarefa ao colaborador, o líder ainda acaba sentindo-se tentado a fazer uma microgestão, analisar o que está a ser feito muito de perto a ponto de fazer parte da execução daquela tarefa. Então, delego que pessoa X vai fazer, por exemplo, vai reservar os hotéis para uma delegação em específico. Mas, enquanto a pessoa está a fazer isso, eu vou perguntando, ok, qual é o hotel que escolheu? Por que escolheu este hotel? Não. Podes ver aquele outro hotel, etc.
Então, enquanto a pessoa vai executando a tarefa, eu vou fazendo perguntas que acabam me colocando numa posição de estar a fazer o trabalho a qual deleguei. Então, este é um erro muito comum que costuma acontecer. Um líder tem que confiar. É uma tarefa difícil porque acaba sendo uma tarefa difícil porque em alguns momentos é fácil perceber que a forma como eu faria aquela tarefa é muito melhor que a forma que a tarefa está a ser feita exatamente neste momento por uma outra pessoa. Sempre temos a tendência de confiar mais nas nossas habilidades que nas habilidades das outras pessoas. E como empreendedor, até que é compreensível, não há ninguém que vai se interessar tanto com o seu projeto ou com o seu negócio do que tu próprio. Então, o colaborador pode estar ali só porque é uma oportunidade de emprego, quero ganhar meu salário no final do mês, então deixa só fazer isso que foi pedido e já está. Ele pode não se dedicar de uma maneira tal a qual tu te dedicarias àquela tarefa. De modo que, percebendo isso, há essa tentação muito grande de envolver-se na tarefa. E isto acaba afetando não só o seu tempo, porque um dos objetivos primários de delegar a tarefa é que tenhas mais tempo para as outras atividades. E como empreendedor, grande parte do tempo do empreendedor deve ser gasto não em tarefas repetitivas da organização ou do seu empreendimento, mas em analisar a parte estratégica do negócio. Qual é a direção do negócio? O que pretendes alcançar nos próximos 3, 6 meses e como é que vais alcançar? Então, trabalhar nessa parte estratégica, essa é a responsabilidade primária do empreendedor. As tarefas repetitivas, rotineiras, estas tarefas devem ser delegadas. E quando delegadas, deve-se evitar ao máximo o grande risco de ir atrás dessas tarefas e acabar fazendo tu próprio por estar a interferir na atividade do colaborador. Mas claro que é preciso um certo acompanhamento quando a tarefa está a ser executada. Por que é necessário esse acompanhamento? Porque se esperares para simplesmente exigir o resultado no final do tempo estipulado, corres o risco de não obteres o resultado que desejarias, o resultado esperado, porque em algum momento o colaborador desviou-se do que havias pedido sem se aperceber. E quanto mais tempo passa de um desvio, num curto período de tempo o desvio ainda é menor, mas quanto mais tempo passa, o desvio acaba sendo muito maior. E a partir de chegado a um certo período de tempo já não haveriam meios de voltar para trás. Então, uma das estratégias que sempre usei foi ter essas reuniões semanais em que poderia se dar um update geral de como é que a tarefa está a ser executada. Então, é simples, uma reunião geral, em que temos ali o tracker com as atividades e as pessoas delegadas e simplesmente perguntamos, pessoa A, como é que está a sua tarefa? Ela vai dando update da tarefa e pode, neste momento, partilhar os desafios que está a encontrar, de modo que a equipa toda, ou mesmo o líder, possa sugerir alguns caminhos a usar. Então, é muito importante ter esse controle, mas não numa frequência em que acaba afetando a habilidade do colaborador de executar as próprias tarefas. Indo agora para o terceiro ponto, enquanto o colaborador vai executando as tarefas, acaba sendo muito importante e muito relevante
dar feedback. E existe uma forma sugerida, apropriada por vários, sugerida por vários gestores quanto a como damos feedback e como recebemos feedback. Porque o feedback pode motivar ou desmotivar o colaborador. Então, é importante dar este feedback de uma maneira que possa ser construtiva e possa continuar a motivar o colaborador a continuar a executar as tarefas de uma maneira diferente sem perder o ânimo. E geralmente chamam este modelo do sanduíche, onde como podem ver, temos o pão no topo, depois no meio temos a tal carne e no fim temos o pão. O pão, sendo fofo, é como se fosse algo simplesmente para preparar o terreno, para algo em que é fácil de cair. O que quero dizer com isso? É que, no princípio, se o colaborador cometeu um erro ou desviou-se da tarefa que tinhas pedido que ele realizasse, convidas o colaborador para esta discussão e começas com algo positivo. É sempre importante começar no tom positivo. Então, começa no tom positivo. Procura algo que o colaborador faça de bom. Algo que vês que ele executou, quer seja nas últimas semanas, nos últimos meses, mas que tenha executado muito bem. Então, escolha isso e use como o icebreaker, a primeira coisa que comentas, antes de ires para o ponto negativo que queres que ele corrija. Então, dá um elogio, depois do elogio, passa para o ponto em concreto que deseja que a pessoa mude. Dê o feedback negativo, mas é importante que esse feedback negativo seja seja um feedback com tato e seja um feedback construtivo, não um feedback de ataque, onde dizes, tu fizeste isso, mas isso, e simplesmente não gostei ou não devia ser assim. Não. Tu tens que expor os pontos em que acordaram, que, ok, nesta tarefa em específica, quando nós sentamos no início, o acordado foi A, B mais C. No entanto, eu estou a ver que estás a desviar-se deste ponto de maneira D, E, F. Então, é sempre importante apresentar este ponto negativo, não de uma maneira de ataque a outra pessoa, mas na sua perspectiva, como é que vês aquele objetivo não sendo cumprido. Desta maneira, ele percebe que o objetivo deste feedback negativo não é atacar a pessoa, mas é concentrar-se na tarefa em específica, na tarefa em causa. Tendo dado este feedback negativo, de uma maneira construtiva, então é importante terminar sempre com outro tom positivo. Então dizes que apesar deste ponto negativo, que já prometeste, por exemplo, que vais melhorar ou que vais trabalhar nele, aprecio que tenhas essas qualidades que continuo a admirar e mencionas outras qualidades que aprecias e que tens visto no colaborador. Então, é importante sempre que possível, em alguns momentos estão nas correrias e tudo mais, acaba sendo impossível, mas sempre que possível é importante dar feedback neste tom, em que começas num tom positivo, atacas o assunto em questão, dá o feedback negativo mais construtivo e depois termina num tom positivo. Isto acaba sendo uma forma de incentivar
ao colaborador a continuar a trabalhar em melhorar sem machucar de certa maneira, o ego do colaborador, porque como seres humanos todos temos ego e quando o nosso ego é atacado, entramos sempre no modo de defesa. E quando entramos nesse modo de defesa, é quase impossível vermos a razão por trás de um comentário, mesmo que seja um comentário construtivo, porque neste momento já sentimos-nos feridos e a tendência é nos defender, é nos reerguer e mostrar para aquela outra pessoa que não somos tão maus quanto ela fala. Então, quando usamos esse método de sanduíche, acabamos meio que reduzindo essa resistência da outra pessoa em aceitar o feedback. Então, esse feedback é importante que seja também de maneira seja dado de maneira imediata. Ou seja, vemos que algo não está a correr bem, temos um meeting daqui a uma semana, podemos sim falar com o nosso colaborador para apontar este ponto. Porque se nós deixarmos passar uma semana para depois dizer, ok, no dia X te comportaste desta maneira, o impacto já não vai ser o mesmo, porque a pessoa já não lembra aquilo de uma maneira muito vívida. E isto, inclusive, aconteceu comigo, recebi um feedback deste género que até hoje nunca esqueci, porque foi de maneira imediata. Então, acabou sendo útil por causa disso. Se me contactassem depois de uma semana ou 2 semanas para falar daquele assunto, o impacto teria sido, de certeza, muito diferente. Então, especialmente quando são feedbacks relacionados a comportamentos, precisamos dar esse feedback de maneira imediata. Este é o ângulo de dar feedback, mas também tem um ângulo de receber feedback. Um líder tem que ser alguém que uma das melhores habilidades dele deve ser saber escutar. Como dizem, não escutar para responder, mas simplesmente escutar. Os seus colaboradores vão sempre ter feedback quanto a como te comportas perante eles ou como é que eles gostariam de ver as coisas a melhorar na organização. Mas podem sentir um certo receio de partilhar isso. Então, precisa-se criar um ambiente, um espaço em que eles sintam-se à vontade de dar feedback. Então, sempre que um líder recebe feedback, é importante que acautele-se de responder de imediato. Receba o feedback e decida dar resposta, se for necessário, uma resposta depois de realmente considerar todos os pontos do feedback. Tem que se resistir à tentação de imediatamente responder a qualquer feedback que formos a receber dos nossos colaboradores. Senão cairemos no erro de nos justificar e impedir que este colaborador partilhe outros feedback nas próximas ocasiões. Certo. Então, indo já para as conclusões, falamos aqui que para um líder é muito importante saber delegar. Saber delegar é uma das principais habilidades que um líder precisa, porque assim ele livra-se das atividades rotineiras e foca-se na visão estratégica da empresa e consegue então criar ver e criar novas oportunidades de negócios de modo a expandir o próprio negócio e a beneficiar tanto a ele, tanto aos seus colaboradores. Como é que pode-se delegar efetivamente?
Uma das maneiras é empoderar a sua equipa. Permitir que, assim que delegue a tarefa, mostre para o colaborador que confia totalmente nela, que ele vai fazer deliver daquela tarefa e que não precisas fazer microgestão. Apenas acordem um período, pode ser semanal ou pode escolher um outro período qualquer, em que vão havendo esses updates, de modo que possa se dar feedback se aquela tarefa estiver a ser difícil ou estiver a sair do caminho. O segundo ponto é que são necessários objetivos claros e mensuráveis. Desde o início, a partir do momento em que a tarefa é atribuída ao colaborador, ele deve saber quais são esses objetivos claros e quais são as métricas que vão ser usadas para medir o sucesso dele naquela tarefa em específica. E o último ponto, é importante saber dar feedback, tem que ser um feedback imediato, mas também muito importante saber aceitar ou receber feedback. E com isso é importante também dar crédito às pessoas que acabam fazendo essas tarefas. Como líder, no final, tu controlas e vês todo o bolo da atividade. E é comum elogios virem assim. Quando as pessoas veem os resultados, obviamente que vão dar elogios e elogios ao líder, porque sabem que, ok, ele está a coordenar tudo. Mas o líder tem que ter a sensibilidade de passar esse crédito todo às pessoas que realmente, que efetivamente trabalharam naquelas tarefas. Isso vai motivar e engajar mais a sua equipe a continuar a buscar resultados excelentes e contribuir para o sucesso geral, o sucesso da empresa no seu todo. Então, esta é a conclusão da minha apresentação. Estarei disponível, obviamente, para esclarecer qualquer dúvida e partilhar mais experiências. Muito obrigado. Muito obrigado, Witness. Destacaste aqui sobre a importância da criação do espaço seguro, que é para tanto o líder, tanto o liderado poderem deixar ficar os feedbacks. Acredito que seja algo muito pertinente. Uma questão surge, Whitney já teve numa posição que já foi chefe e numa outra posição que já foi líder, e como é que foi gerir essas duas formas de ser, como chefe ou como líder? Ok. Acaba sendo muito difícil distinguir esses dois momentos, porque, como mencionei, como mencionaste também, comecei a minha experiência na ESEC, e na ESEC somos incutidos desde muito cedo a questão de ser um líder e evitar ser um chefe. Então, eu diria que o período em que mais agi como chefe foi mesmo ainda na ESEC, antes desses ensinamentos estarem muito maduros, e acho que era mais exigente e menos compreensivo, queria as coisas mesmo no prazo e era, ok, faz isso porque eu mandei ou porque eu sou o superior e preciso disso no prazo X, e era menos, neste caso diria que era menos um ângulo de líder, porque não conhecia os meus colaboradores, não me interessava muito com o que estivesse a se passar na vida deles, e assim, havia muito disso, foco simplesmente no trabalho e não em como o colaborador sente.
Ok, perfeito. E na mesma senda da ESEC, vou convidar agora a Natasha, que é a atual presidente da ESEC em Moçambique. Ahm, e ela vai falar um bocadinho mais sobre a liderança, tendo em conta que a ESEC é a maior organização juvenil em relação à liderança. Então, seja bem-vinda, Natasha. Muito obrigada pelo convite. Sinto-me muito lisonjeada por fazer parte desta iniciativa, deste programa, e vou passar desde já a me apresentar. Como o Ismael já disse, chamo-me Natasha Chamane, sou atualmente presidente da AESEC em Moçambique, que a AESEC é uma organização que tem como objetivo o desenvolvimento da paz e alcance das potencialidades, o alcance da paz e o desenvolvimento das potencialidades humanas. Nós somos uma organização 100% constituída por jovens, é uma organização de jovens para jovens, e nós temos feito trabalhos de impacto social, trabalhos que envolvem a transferência ou o intercâmbio cultural de jovens, promovendo estágios tanto de voluntário quanto estágios profissionais para jovens dos 18 aos 30 anos. Sou também apaixonada por gestão de pessoas. Eu originalmente formei-me em engenharia de recursos petrolíferos, mas enquanto fui tendo a minha longa experiência dentro da AESEC, apaixonei-me, fui me descobrindo em termos do departamento de gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, e veio muito a casar porque quando eu entrei para a AESEC, que foi em 2017, também criei a minha própria empresa. Então, para mim, o desafio de criar a minha própria empresa e entrar para uma organização que te ensina a ser um bom líder. Eu sempre trabalhei com equipas grandes na minha empresa, porque é uma empresa de confeitaria, e sempre tive a orientação de não trabalhar sozinha, e desenvolvi vários sistemas de gestão de equipa com o conhecimento que eu fui tendo ao longo da minha experiência enquanto AESEC. Então, isto é um pouco sobre mim. Atualmente, como presidente, continuo a exercer o meu papel de gerir pessoas, mas desta vez não só um pequeno grupo, mas sim toda uma organização composta por pelo menos 120 jovens em 2 pontos de Moçambique, que é aqui em Maputo, com 2 escritórios locais, e na Beira. Então, sinto-me muito lisonjeada e muito obrigada mais uma vez pelo convite de fazer parte deste programa. Vou passar desde já a explicar um pouco sobre o que é o engajamento vou passar um pouco a explicar sobre o objetivo deste espaço, que é entender como a visão é determinante para a criação do engajamento da sua equipa. Quando fui chamada para apresentar este tema, por a ESEC ser uma organização totalmente associada à liderança, totalmente guiada, né, associada, totalmente guiada pelo desenvolvimento da liderança, parece fácil trazer este tópico sempre de forma diferenciada. É um grande desafio. Então, para este espaço, o meu objetivo é que todos que estejam a participar consigam entender realmente a visão, como a visão é extremamente determinante, porque a AESEC é uma organização que está em mais de 100 países, e todos nós somos guiados por uma única visão, todos nós somos guiados por uma única causa, por uma única forma de fazer. Então, como uma organização tão grande, espalhada por tantos países e ainda por cima tão antiga, porque nós temos 75 anos,
como é que uma organização tão grande e antiga consegue ainda ser guiada pelos mesmos pontos, pela mesma base da visão, que é o alcance da paz e desenvolvimento das potencialidades humanas. Então, para começar, eu vou elucidar um pouco sobre o que eu entendo de engajamento. É uma palavra que parece fácil, é uma palavra que parece muito direta ao ponto, mas na prática, como líder, é sempre um desafio garantir que tenha uma equipa engajada. Engajamento refere-se ao nível de conexão e comprometimento e ainda envolvimento ativo que os colaboradores possam ter em relação a uma parte da atividade ou toda a atividade, em relação à própria organização e à própria empresa. E é importante referenciar que não é fácil com que uma organização tenha clareza daquilo que é o engajamento, ou de como medir ou como saber que esta empresa tem colaboradores engajados, porque é um trabalho contínuo, é um trabalho de manutenção contínuo. E engajar é muito mais do que só dizer fizeste um bom trabalho. É um trabalho contínuo, é um trabalho feito de base, é um trabalho feito desde o momento em que faz-se o próprio recrutamento do colaborador ou do talento que vai estar a exercer aquela função. Então, é muito importante, é um tópico muito importante, muito sensível, parece muito abstrato, mas é extremamente determinante para aquilo que é o sucesso e o alcance de bons resultados dentro de uma equipa, dentro de uma empresa. E é extremamente determinante para guiar a organização em termos daquilo que é a sua visão, em termos daquilo que é o seu crescimento. Mas a grande questão é, como é que vamos fazer isso? Como é que realmente se mede o engajamento? Como é que realmente se faz com que uma equipa esteja engajada? Com a experiência que eu já tenho a nível da ESEC, eu pude trazer aqui alguns pontos que vão nos ajudar a entender um pouco sobre como é que nós podemos fazer para garantir que os membros estejam engajados, estejam conectados com aquilo que é a causa, estejam conectados com aquilo que é a visão da própria organização. O primeiro ponto que eu trago aqui para apresentar e refletir é o alinhamento com os valores e com a visão. A visão tem que estar muito clara. A visão, a missão e os valores da empresa têm que estar muito claros. O objetivo da organização não pode em nenhum momento estar sobre dúvida, ou qualquer pessoa que vai entrar na organização não pode ter dúvida de quais é que sejam os valores da própria organização. Talvez por eu estar a trazer esta vertente de organização, parece difícil desmistificar o ponto, mas eu vou dar o exemplo em particular da minha empresa, a Bake Someone Happy, que é uma empresa de confeitaria, e eu sou muito apaixonada pela minha empresa. Eu sou muito apaixonada e eu não recruto ou não trabalho com pessoas que não consigam entender a sensibilidade do que é para mim entregar um produto de qualidade. Então, isso começa desde a base, desde o processo em que vamos fazer o recrutamento e chamar essa pessoa para a equipa, o alinhamento sobre os valores e sobre a missão, sobre o objetivo da organização, do projeto, sempre tem que estar claro, sempre tem que estar claro, e não pode haver nenhuma dúvida sobre Bake Someone Happy, confeiteira com produtos de qualidade. Nós zelamos pela satisfação dos clientes e a qualidade dos nossos produtos. Então, isso não pode haver dúvida, porque vai ajudar ou garantir que todos aqueles que são os colaboradores trabalhem nesse sentido de garantir que a satisfação dos clientes seja sempre a melhor ou a maior, e os produtos também tenham a qualidade de vida. O outro ponto, ainda revisando, é sobre a forma de comunicação dessa mesma visão. Já tinha mencionado que a parte em que nós mencionamos, ou no início,
da nossa experiência ou da nossa aquisição do talento, é muito importante trazer a perspectiva de visão já desde o início, mas é uma questão que deve ser repetida constantemente a nível de todas as formas e resultados que vão haver em termos de trabalho ou não. Então, comunicar a visão de uma forma muito mais efetiva, de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais prática, porque para um empreendedor, eu diria, na verdade, que para o empreendedor até é muito mais fácil, porque se um empreendedor decide trabalhar com mais 3 pessoas, aquelas 3 pessoas têm que ver o espelho da organização no próprio empreendedor. E isso é visível. O empreendedor tem com mais facilidade como ser o espelho da própria visão, o espelho da própria missão da empresa. Para uma organização maior, fazer o downscale da visão é sempre um maior trabalho, exige muito mais espaços de interação, muito mais espaços de clarificação sobre como é que é esta visão e como é a nossa visão e como é que nós materializamos a nossa visão. Então, a forma de comunicar, não só no início, não só no processo de recrutamento, mas também na forma de trabalho, em pequenas políticas que são criadas dentro da empresa, como uma pequena coisa, como simplesmente respeitar a opinião do outro, respeitar o posicionamento do outro em uma certa discussão. Isso são pontos muito cruciais que vão determinar aquilo que é a visão e a cultura e o bom funcionamento, o bom entendimento de como é que a empresa é e como é que a empresa ou a organização funciona. Então, eu acredito que este é um ponto muito mais sensível, porque a hora de comunicar ou a forma de comunicar é que vai delimitar o quão os colaboradores realmente estão a receber essa mesma visão. O outro ponto importante é o envolvimento da própria organização desde o início, né? O envolvimento desde o início e de definir objetivos de forma tangível. Como o Witness já estava a dizer, é muito importante nós termos objetivos extremamente claros, é muito importante nós termos objetivos extremamente bem definidos, mensuráveis, que tenham uma linha de tempo, e esses objetivos devem estar claros desde o início. Este envolvimento com os objetivos, nem que seja necessário, às vezes, em alguns momentos, dividir em equipas e colocar ali um quadro. A nossa meta de vendas é de 200 para todo o ano e mensalmente nós vamos destrinchar e cascatear essa meta desta forma. É extremamente importante que se definam os objetivos tangíveis e que esses objetivos estejam totalmente claros a nível de todas as equipas que estarão a colaborar para o alcance desse resultado e garantir que todos tenham a mesma base de funcionamento, tenham a mesma clareza de quais são os passos que devem estar a se seguir e, claramente, estar sempre preparado para as dificuldades e, por exemplo, dar os feedbacks e entender que a equipa nem sempre vai ser a 100% produtiva, nem sempre vai estar clara daquilo que é o objetivo, por isso, ter uma scoreboard, ter um sítio onde o objetivo sempre vai estar claro, que é para facilmente nós nos recordarmos, é sempre muito bom, é sempre muito seguro, é sempre muito efetivo para garantir a memória, né, do objetivo pela repetição e pela visualização. Então, até na minha forma de liderar, muitas pessoas dizem que eu sou extremamente repetitiva e eu gosto de assegurar que a pessoa entenda exatamente o que é que tem que fazer, como tem que fazer e o que é que tem que alcançar. E para mim isso não tem erro. Quando a pessoa sabe o que é que tem que alcançar e como fazer para poder alcançar aquilo que é o objetivo, a forma de contribuição para essa pessoa, desta pessoa para a empresa é visível. Não tem muita margem de erro. Então, é muito importante garantir este envolvimento desde o início e definir metas, objetivos extremamente palpáveis, tangíveis e executíveis.
Outro ponto muito importante para garantir que nós tenhamos um ótimo engajamento ou que a equipa, né, que nós estaremos a liderar esteja extremamente coesa, é criar espaços de discussão e espaços interativos. Gerir uma equipa como líder é muito complicado. Nós costumamos dizer aqui na organização que o cargo de chefia maior é o cargo mais solitário. Mas eu, em particular, não acredito muito na parte de solitude deste cargo, porque tudo vai depender do qual o colaborador se sente incluso ou não naquilo que são processos de decisão, de tomada de decisão. Ele não vai tomar a decisão, geralmente não terá o poder necessário para tomar a decisão, mas o colaborador é a pessoa mais operacional, o colaborador é a pessoa mais próxima daquilo que é o seu produto ou o seu serviço, é a pessoa mais próxima daquilo que são os seus clientes. E arranjar espaços para ouvir os colaboradores ajuda muito a qualquer líder no processo de tomada de decisão, porque às vezes parece que o líder ou o chefe é aquele que se coloca numa ilha, é aquele que se coloca numa posição em que ele é intocável e ele é que tem que dizer, ele é que tem que dar a última palavra. Mas para mim, ter espaços de discussão, ouvir outras perspectivas, entender a diversidade dos pensamentos, a diversidade de compreensão, às vezes, é um ponto-chave para, com base em todos os dados que vai coletar nesses momentos de discussão e interação, é um ponto-chave para poder tomar decisões que sejam muito mais efetivas, não só, mas também para garantir que as pessoas sintam-se inclusas, sintam-se a comparticipar, sintam-se validadas. É muito importante que o colaborador sinta-se validado. Um colaborador com a opinião validada contribui muito mais, porque sabe que aquilo que vai dizer, aquilo que vai partilhar, aquilo que vai fazer, vai ser contado dentro da organização, tanto numa organização grande quanto numa organização pequena. O fato de validar pontos de vista diferentes cria uma perspectiva de maior inclusão. Então, é muito importante garantir que este ponto também esteja extremamente alinhado para que os colaboradores estejam mais engajados e conectados com aquilo que é a visão da organização. O último ponto que eu trago aqui parece pequeno, mas é muito importante. Reconheça e celebre constantemente as conquistas que os colaboradores vão tendo. Coloque, para organizações grandes, coloquem nos quadros de honra, no melhor colaborador do mês. Eu já vi em algumas empresas como a Heineken, logo na entrada da própria fábrica, tem ali uma board com todos os colaboradores do mês e com qual foi a equipa, por exemplo, que teve maior volume de produção naquele mesmo mês. É muito importante que haja esse reconhecimento, é muito importante que haja essa validação de alcance de bons resultados. Ajuda no processo de competitividade, que é bom, quando é feita quando é saudável, né? Porque existe competição que geralmente acaba sendo um bocadinho tóxica ou passa da linha de saudável, mas quando a competição é para alcançar melhores resultados enquanto equipa, para flexibilizar ou garantir que exista muita união enquanto equipa, é sempre muito recomendado que tenham esses processos de equipa X ganhou, equipa Y ganhou, e por acaso nós na ESEC temos muitas equipas, muitos comitês locais ou escritórios locais e somos extremamente competitivos com o alcance daquilo que é o resultado, os nossos próprios resultados. Então, coloca o devido valor na equipa que realmente produziu. Colocar o devido valor na perspectiva também de empreendedor se eu, por exemplo, eu trabalho com uma moça que faz as massas de bolo e trabalho com outra moça que faz marketing. A cada encomenda que
o cliente vem e diz, aquele bolo estava maravilhoso, além de muito lindo, estava extremamente saboroso. E mostrar isso e dizer, olha, parabéns. E como também, mais uma vez, o Witness disse, dar o crédito, dizer, olha, não foi só o meu trabalho, foi o trabalho com esta equipa, foi o trabalho com estas pessoas. É extremamente importante, é extremamente relevante para que o colaborador se sinta incluso, se sinta validado, mais uma vez, como eu disse, para poder alcançar aquilo que é aquela visão, porque se a minha visão é satisfazer os clientes e ela se sente a contribuir porque o cliente está satisfeito, não existe melhor variável que essa para garantir que essa pessoa na próxima encomenda vai fazer ainda mais para garantir que a linha de satisfação não se quebre, a linha de satisfação não se perca, porque já sabe que aquilo é um objetivo dela e não só meu como dona da empresa e não só como da Bake Someone Happy, que é uma empresa super distante, que é inalcançável. Então, reconheçam constantemente os seus colaboradores, celebrem as conquistas juntos. Empresas grandes até fazem momentos mesmo de hangout, momentos em que saem, vão sair um sábado para fazer um espaço de team building, que é onde acontecem os processos de reconhecimento e dão o certificado, dão uma validação, melhor colaborador do mês. Então, esses espaços são muito bons para garantir que os colaboradores estejam extremamente alinhados com aquilo que são os valores, estejam extremamente alinhados com aquilo que é a causa e o maior objetivo da própria organização. Bom, em jeito de conclusão, o que eu tenho para deixar aqui em termos de conselho, né? Pontos que eu posso deixar aqui para garantir que as próximas pessoas ou as pessoas tenham entendimento sobre o que é como garantir um melhor engajamento dos colaboradores como eu já tinha dito, crie espaços de interação. Eu sou isso é uma particularidade minha, porque eu venho trabalhando nessa habilidade em particular, mas eu sou a líder totalmente inclusiva. É processo de decisão, é processo de às vezes, escolhas muito parecendo banais. Eu sei até, sim, recebo alguns feedbacks que são decisões que eu não poderia incluir as pessoas, mas eu sou a líder totalmente inclusiva. Sou a pessoa que pauta sempre pela interação, tanto em forma de grupo, tanto também de forma individual, porque há certas pessoas que precisam da sua forma de tratamento, posso assim dizer, há pessoas que são mais lentas, há pessoas que são mais rápidas. Não sou tão paciente, sou muito exigente, principalmente quando as pessoas não têm um processo de reporte que ajuda, né? No sentido de a pessoa tem que se comprometer e a pessoa tem que estar envolvida para eu saber exatamente como é que eu posso ajudar a pessoa. Então, para mim, é criar sempre esses espaços de interação, tanto entre equipa, tanto de forma individual, sempre ajudam a fazer com que essas pessoas se conectem um pouco mais, não só a ti, mas também um pouco mais daquilo que é o seu objetivo. Deixar claro também quais são os entregáveis da sua equipa e fazer follow-up. Fazer follow-up. Nem sempre as pessoas estão 100% motivadas ou engajadas, nem sempre as pessoas estão sempre orientadas àquilo que é o resultado. Como líder, o seu papel de fazer, como o Witness esteve a dizer aí, fazer o track, ter uma forma de realmente trackear e fazer o follow-up de cada passo, cada tarefa que a pessoa esteja a fazer e ser fiel a isso. Como líderes, nós também às vezes falhamos e ficamos, esta semana não vou fazer aquele meeting de follow-up, eles já sabem o que fazer. Eles até podem saber o que fazer, mas eles precisam de alguém que vai dizer, olha, o que é que está -se a passar e qual é que está a ser a sua limitação neste exato momento. E esses espaços ajudam muito a manter a equipa na mesma linha de consistência para entregar aquilo que é o melhor resultado. E como último ponto seja um líder transparente e mais uma vez voltem a colocar inclusivo, seja um líder extremamente transparente, seja um líder
em que os seus colaboradores não duvidam daquilo que é a base ou a fundação da empresa, porque o líder consegue transparecer isso como dono da empresa, como líder dessa equipa, o líder consegue sempre transparecer exatamente o que é que acontece. Uma coisa que às vezes fica a parecer que não é relevante, mas eu como líder também tenho que prestar contas à equipa, do mesmo jeito que eu como líder posso receber feedbacks da equipa. Então, sejam abertos a isso, estejam na perspectiva de ser sempre transparente e claro daquilo que vai ser a sua contribuição também como líder para o alcance do objetivo que a organização tenha neste exato momento. Então, eu termino aqui a minha apresentação. Muito obrigada a todos e Ismael, passo para si. Muito obrigado, Natasha, pela belíssima apresentação. E algo veemente que nós devemos sempre liderar pelo exemplo. Nessa última onda, gostava de saber da Natasha e do Witness quais são os pilares para uma liderança de sucesso. Witness, vai responder primeiro. Esta pergunta é muito difícil. São daquelas perguntas que precisaríamos de mais tempo para considerar, mas assim, out of the blue, eu diria que do meu lado, o que tem me ajudado muito a alcançar um relativo sucesso, pelo menos vou falar da minha empresa, nesse caso o Maputo Self Museum, que basicamente é uma empresa, é um estúdio de fotografia, mas também é uma empresa de publicidade, é realmente se interessar com os colaboradores. Então, é verdade que é preciso ter um certo limite até que ponto você você torna-se amigo de seus colaboradores, mas apesar dos limites que é necessário impor, acredito que quanto mais amigo você for dos seus colaboradores e procurar perceber realmente o que eles estão a passar, o que eles acham, e como a Natasha estava a dizer, a inclusividade é muito importante. Por exemplo, quando estava a definir certas estratégias, como, vamos fazer uma promoção para atrair mais clientes, e vamos adicionar itens X e item Y. Sempre chamava todos, tínhamos uma reunião e eu perguntava, quais são as vossas sugestões para que possamos melhorar a performance aqui do estúdio. Então, eles davam as sugestões e realmente eu levava em considerações essas sugestões. Então, isso faz-lhes sentir também parte ou dono do empreendimento e ficam mais à vontade, mais livre para trabalhar comigo. Então, acho que para mim esta inclusividade acaba ajudando muito. Ok. Eu particularmente também não fugiria muito dos pontos que eu já vinha trazendo aqui na apresentação. Para mim, a transparência é o principal pilar, porque tem aquela imagem do líder, vai sempre na frente e puxa as outras pessoas, e para tu conseguires puxar as pessoas para frente, as pessoas têm que saber para onde estão a ir, tem que ter o caminho muito claro de para onde estão a ir. Então, essa transparência é muito importante para garantir que as pessoas sigam um caminho com maior clareza. Outra coisa que eu também sou muito exigente é ter uma forma de tracking muito bem delimitada por todos. Não é eu cheguei aqui com uma forma de traquear a nossa atividade, o nosso projeto e sigam, é assim que nós vamos fazer, né? Mais uma vez garantindo clareza de quais são todos os processos que irão estar a seguir dentro do alcance ou não do objetivo.
Então, para mim, sempre vai virar ou estar em torno daquilo que é a transparência e garantir que todos estejam cientes daquilo que é o seu objetivo, primeiro como líder, e como líder tem que estar pronto para guiar essa equipa. Perfeito. Mais uma questão surge enquanto esperamos as questões vindas a nível do Facebook e também do chat. Como é que vocês olham a diversidade da perspectiva dentro da vossa equipe e como é que isso pode influenciar a vossa tomada de decisão? Esse ponto eu acho que até vou correr mesmo para responder. A ESEC é uma organização extremamente diversa, é uma organização que tem como valor principal viver a diversidade. E sou sortuda, né, neste meu mandato como presidente da ESEC em Moçambique, estar a liderar uma equipa diversa. Tenho uma equipa com 2 pessoas que são de cá de Moçambique, uma pessoa que é de Tanzânia e outra pessoa que é da Alemanha. Então, somos uma equipa totalmente diversa, somos uma equipa com formas de trabalho totalmente diferentes, mas somos todos unidos por uma única causa, por uma única visão, que é o alcance da paz e desenvolvimento das potencialidades humanas. Nós somos unidos pela ESEC, pela causa da ESEC, mas temos formas totalmente diferentes de trabalhar. Por exemplo, a minha colega da Alemanha por favor, coloca tudo no calendário. Se tudo não está no calendário, eu não vou conseguir fazer, eu não vou adicionar isso à minha tarefa do dia ou da semana. E todos nós da equipa temos que nos ajustar a isso, todos nós da equipa temos que validar e respeitar para conseguirmos, né, cooperar e trabalhar todos juntos. Então, para mim, a diversidade é muito mais sobre respeito e entendimento. Nem sempre vai estar claro o que a outra pessoa tem para dizer ou como essa pessoa vai dizer, mas é sobre entendimento, é sobre respeito e muita paciência. Tem que ter muita paciência para entender o que é gerir pessoas de culturas diferentes. E não digo só por pessoas de países diferentes, mesmo em escritórios, se eu sou de Gaza e outra pessoa é da Beira, temos culturas totalmente diferentes, que têm choques, formas de servir, que quiçá diferentes. Então, tudo isso são pontos que devem ser respeitados e entendidos. Sim, do meu lado, o ângulo da diversidade acaba vindo mais mesmo no Alto Comissariado Britânico, onde basicamente, por ser uma embaixada, está muito aberta a receber pessoas de diferentes nacionalidades. Então temos lá moçambicanos, britânicos, temos tanzanianos, temos indianos. Então, e como já havia mencionado, realmente as pessoas trabalham de diferentes formas. Então, também acaba sendo muito necessário ter uma mente aberta e estar disposto a se adaptar para as diferentes pessoas. Então, hoje trabalhas mais com aquela pessoa, ela tem um modelo de trabalhar diferente, mas amanhã tens que trabalhar com outra e o modelo de trabalhar também é diferente. Então, acaba sendo necessário ser muito flexível para poder garantir que alcance os resultados que desejam ser alcançados, mas também a questão de gestão de conflitos acaba aparecendo, é um tema que acaba surgindo muito quando há uma diversidade muito grande, porque pequeninas coisas podem acabar gerando conflitos. Então, é necessário sempre haver um espaço aberto onde podem se conversar sobre essas diferenças e como é que a outra pessoa deseja ou prefere ser tratada quando essas diferenças surgem. Então, é realmente necessário muito entendimento. Mas quanto a pequenas empresas, a experiência do Maputo Self Museum acaba sendo diferenças de personalidades. A diversidade vem com a diferença de personalidade e até às vezes diferenças no modo de trabalho. Eu, por exemplo, tenho um fotógrafo que é muito bom, é muito criativo, etc. De modo que os trabalhos que ele faz são um dos melhores trabalhos que tenho no estúdio e que são os trabalhos que uso mais para a página, para publicidade e marketing.
mas ele tem um problema muito grave que é a questão de não fazer os trabalhos dentro do deadline. Então, tem que se criar, por exemplo, mecanismos de coping, mecanismos de superar essa dificuldade. Um dos mecanismos que adotei foi, ok, tudo bem, tens uma tarefa para fazer num prazo específico, mas para garantir que essa tarefa é executada, tens que fazer, tens que deixar as cópias no estúdio. Então, podes ir para casa fazer, mas tenho cópia de reserva no estúdio em que, se por acaso vermos que o deadline vai passar, levamos as cópias e outra pessoa vai executar aquela tarefa e ela acaba recebendo uma sanção por conta disso. Então, é uma solução disso, de lidar com diferentes personalidades, e isso acaba incentivando ele também a entregar as coisas no prazo, sabendo que há sempre uma solução B. Ok? Temos uma mensagem a nível do Facebook, do Manuel Gungulo, que diz o seguinte: Natasha, você falou de liderança e inclusão. Quais são os principais desafios que você enfrentou na sua experiência liderando equipes mistas e como é que ultrapassou? Para ti, Natasha. Ok, obrigada. É o Manuel, certo? Exato, exato. Bom, como o Witness estava a dizer, gerir conflitos não é fácil. Por sorte, eu tenho um perfil bem mediador, e uma coisa que devemos sempre pautar como líderes fazer é, primeiro, ser imparciais em questões de conflito, totalmente imparciais, e validar. Validar é muito importante, porque não interessa se eu estou zangada porque deixaste a colher virada assim, e para mim isso é uma ofensa, né? Ou, não, ok, estou zangada porque deixaste a colher virada do outro lado, e isso me deixa triste, porque na minha religião, na minha cultura, na minha realidade, isso significa azar. Parece uma coisa simples para alguém que está acostumado a deixar a colher daquele lado, e não significa nada, não significa simplesmente nada. Então, como líder, tive que aprender muito sobre paciência, tive que ser muito mais imparcial em processos de decidir, olha, isto é melhor, isto não é, e vamos avançar assim. Às vezes também tem que ter aquele punho firme de dizer, olha, não vamos perder muito tempo com essas discussões, vamos avançar, porque o que nós queremos, isso não é uma discussão relevante que vai nos fazer chegar a um objetivo, porque o nosso objetivo é alcançar resultado, e nós não podemos perder tempo, entre aspas, com essas discussões que possam não ser produtivas para aquilo que é o alcance do resultado que nós esperamos ter. Então, há alguns momentos vai requisitar que seja compreensivo, alguns momentos vai precisar que valide aquela insatisfação ou aquela discussão que possa estar a vir ali, mas mesmo buscar habilidades de mediar, ter muita paciência, respirar muito fundo, porque alguns momentos vão vir discussões muito às vezes que parecem banais, às vezes que parece questão de senso comum, mas não é senso comum. É necessário entender a perspectiva da outra pessoa, é necessário entender a realidade e o background da outra pessoa. Então, mediar, ser imparcial, e quando a discussão estiver a tomar repercussões totalmente erradas, só volta ao ponto focal. Olha, se isso não está a nos trazer resultado, vamos voltar ao ponto focal, porque nós queremos voltar àquilo que é o resultado. Perfeito, Natasha. Temos mais uma questão para os dois. Que hábitos regulares têm para nutrir as habilidades de liderança? Ok. Eu posso começar com esta pergunta. Eu, em particular, além, obviamente, dizem que a melhor forma de aprender é na prática, então sempre tenho essa oportunidade de, na prática, usar essas habilidades, mas também sou um amante fanático de TED Talks, e foco muito em assistir e
e ler materiais que vão de acordo com os temas de liderança, mas também acabam sendo sobre, gosto muito da neurociência e nesses últimos anos já vem se estudando muitos aspectos de ligação entre a neurociência e a liderança. Acaba sendo tudo dentro de uma umbrella que é a psicologia. Então, acredito que este nutrir com base em materiais ligados à psicologia acaba sendo muito útil para mim e depois de nutrir tenho a oportunidade de colocá-los em prática. Então, estar sempre atento a oportunidades para colocar esses ensinamentos em prática acaba sendo uma forma que eu uso e acaba me ajudando muito. Natasha? Estás com o micro desligado, Natasha. Se estiveres a falar. Natasha? Perfeito. Enquanto a Natasha tenta conectar-se, acho que deve estar com problemas de internet. Witness, já tiveste numa situação de liderar uma equipe que não acredita na tua visão? Se sim, como é que conseguiste ultrapassar e passar essa confiança a eles, da tua liderança? Ok, que não acredita na minha visão em específico, não, mas eu diria que eu já estive numa situação em que tive que atrair voluntários para um determinado projeto. Então, deram-me um projeto de uma dimensão muito grande e não havia staff para realmente trabalhar. Então, eu tinha que ir atrás das pessoas e incentivar, tentar vender a ideia e incentivar elas a fazer parte do projeto. Acaba sendo uma tarefa difícil em algum momento, mas uma das coisas que acabaram me ajudando foi basicamente focar, olhar para a pessoa e ver quais são os pontos mais altos dela. E no momento em que eu vou fazer o meu pitch para convencer a pessoa a me ajudar no determinado projeto, então eu digo que, ok, eu aprecio esta qualidade sua em específico e é essa qualidade que eu preciso para este projeto. Então, não estou a vir ter contigo só porque preciso de pessoas, mas preciso de ti especificamente para esta parte do projeto. Então, quando olhas para uma qualidade específica e mostras para a pessoa que ela é valiosa naquele ponto em específico, então acaba sendo mais fácil, a pessoa tem tendência a aceitar, porque lhe deste uma razão concreta de por que precisas ela na equipa e não simplesmente como mais uma pessoa para fazer o número para que o seu projeto vá avante. E depois disso é importante o reconhecimento, porque depois dessa tarefa terminar, dei o reconhecimento devido às pessoas, mas houve uma pessoa que destacou-se muito, por exemplo, inventamos um certificado de apreciação que depois entregamos à pessoa em público. A pessoa gostou tanto que basicamente diz, ok, em qualquer projeto que tiver, e se precisar voluntário, já sou seu voluntário automaticamente. Então, isso mostra o valor não só de mostrar as qualidades das pessoas no início, mas logo no fim do projeto dar esse devido reconhecimento. Bem-vinda de volta, Natasha. Vou pedir aqui apoio. Olá. Ok? Só não tem como ligar a câmera também, acho que precisa de acesso.
Lamento a minha brusca paragem aqui. Teve um pequeno incidente aqui com a internet. Não sei se ainda vou a tempo de responder a questão que foi feita para os dois, ou se já estávamos numa outra questão. Não, ainda vai a tempo. Pode Pode dizer voltar a rapidinho. repetir? Pode voltar a repetir a questão? Só para eu contextualizar. Quais os hábitos, deixa eu só voltar a ler. Quais hábitos pilares Para nutrir, né? Que sim, hábitos sim. devemos fazer para nutrir habilidades de liderança? Ok. A primeira coisa que eu diria é, primeiro, seja intencional. Tem que haver muita intenção e compromisso para garantir que realmente tome os passos. Eu saí enquanto witness dizia, olha, tem que ter um plano claro, eu quero ler o livro, de uma referência de liderança, eu quero ler, quero participar de alguns espaços também de liderança, quero participar de uma organização também de liderança, sem fazer publicidade aqui para a ESEC, mas, por exemplo, participar de projetos em que possa se destacar também como líder, porque a forma mais efetiva ou mais eficaz de realmente ganhar essas habilidades é estando em posição, estando na ação, agir e realmente fazer as coisas que um líder estaria a fazer, porque é naqueles momentos em que nós vamos descobrindo um pouco de nós mesmos a cada posicionamento que nós vamos tendo. Se desta forma eu gritei assim para aquela pessoa porque eu estava estressada, essa pessoa vai me receber como se eu fosse chefe e a pessoa vai, e nós como líderes, ou nesse processo de transformar a nossa forma de liderança, vamos tomando mais passos conscientes sobre o que fazer ou o que não fazer no nosso próximo, na nossa próxima abordagem ou na gestão de equipa. Então, estar em ambientes práticos, se colocar em ambientes práticos para poder adquirir essas habilidades e para nutrir é constante estudo, não necessariamente sentar na carteira, porque liderança é uma soft skill, não é uma coisa que vão dizer exatamente, basta você passar 3 provas, já é um bom líder. É uma soft skill que vai amadurecendo com o tempo. Então, estuda, investiga, procura formas de realmente conhecer qual é o tato que um líder tem que ter e assim sucessivamente. A Marta diz o seguinte, a nível do Facebook, adoro as duas perspectivas que nos trazem. Uma pergunta para as duas. Motivar equipes é crucial para qualquer líder, mas também é uma tarefa complexa. Os desafios que os líderes enfrentam podem variar de acordo com a dinâmica da equipe, a cultura organizacional e circunstâncias externas. Quais são os principais desafios que os líderes enfrentam ao tentar motivar equipes e como ultrapassá-los? A questão é bem complexa. Os principais desafios para garantir uma boa motivação foi em suma isso? Quais os principais desafios que os líderes enfrentam ao tentar motivar equipes e como ultrapassá-los? Ou seja, quais são os desafios e como é que eles ultrapassam esses desafios? Ou de que formas eles podem ultrapassar? Ok. Primeiro ponto, para mim, olha, isto é um posicionamento muito sobre mim. Eu, sinceramente, não acredito muito na motivação. Motivação é emoção. Nós aqui na ESEC, até o Witness e o Ismael podem dizer, nós temos muitas conferências, aqueles passos bonitos, aqueles passos que dão
aquele hype, né? Aquela emoção de fazer parte da organização. E acredito que muitas outras organizações também possam ter. Mas não é suficiente para pôr a pessoa a trabalhar por 3 meses, sendo que tu só vais ter aquela festa 2 dias no meio desses 3 meses. Então, aquela motivação que sai, que é o resultado daquele espaço, aquele espaço de interação, geralmente não é combustível para 3 meses de ações realmente práticas e que tragam resultado. Então, para mim, para tu conseguires, ou para conseguir se ter sucesso em termos de gestão da equipa, ou ultrapassar esses desafios da motivação ou não, é muito bom ter um sistema de accountability. É muito bom a pessoa ser accountable to... Desculpa usar o inglês, mas ser accountable pelo objetivo, né? A clareza do objetivo e ser realmente accountable pelo objetivo, não só pela motivação e a beleza e o hype do momento. Então, para mim, não sei se consegui responder. Sim, Witness. Yes. Não, eu concordo com a Natasha. Realmente, a motivação, o hype só não basta, é preciso mesmo termos essas métricas específicas para poder garantir que... e isso começa mesmo no processo de seleção, como a Natasha também já havia dito antes, no processo de seleção temos de garantir bem antes se a pessoa realmente está comprometida, entende onde é que ela está a entrar, em que tipo de organização está a entrar, quais são os objetivos da organização, e ela se compromete a cumprir com esses objetivos. Então, a motivação só por esse lado, como aquele momento eufórico, não funciona. Mas indo para o outro lado da pergunta, quais são os desafios que os líderes atuais acabam enfrentando? São vários desafios que alguns deles já acabamos já apontando durante essas duas apresentações. Um dos grandes desafios é a capacidade de delegar e delegar bem. Vários líderes não conseguem fazer isso. Tem um desafio de gerir conflitos. Há sempre conflitos no local de trabalho e se és o CEO da empresa, és o gestor, tens que mediar esses conflitos. Há sempre a questão de gerir o tempo, porque sendo uma organização muito grande, muitas coisas vão precisar a sua atenção. O que é que vais dar prioridade e por quê? Então, tens que definir muito bem quais serão as suas prioridades e como é que vais definir, vais dividir o seu tempo para diferentes partes da empresa. Então, os desafios são vários, como a própria pessoa mencionou, dependendo do contexto das pessoas que são parte da organização, assim como dos fatores externos. Um líder tem que ser alguém flexível, que vai se adaptar de acordo com os desafios que a sua organização traz. Perfeito. Em forma de conclusão, gostava de pedir, de forma muito resumida, a Natasha e a Witness, que deixem ficar conselhos para os empreendedores, de forma resumida, sobre liderança. Ok. Eu não vou fugir muito do que já vinha falando. Escolhi realmente um ponto específico da liderança, que é a questão de delegar atividades com eficiência, porque gostaria que, se forem esquecer tudo o resto que falei hoje, pelo menos lembre-se disso, que é importante saber delegar. Ao delegar, não acumule mais trabalho para si por minuciosamente ir atrás daquela tarefa, porque ali tu estarás a fazer a tarefa e terás outra pessoa ocupada a fazer aquela mesma tarefa, então é uma duplicação e é um uso ineficiente do tempo. É importante saber dar feedback de maneira construtiva, mas também saber ouvir e receber esses feedbacks. Então, de uma maneira resumida, esses seriam os pontos que eu deixaria para os nossos convidados de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Witness.
Natasha? Bom, eu também não vou muito fugir daquilo que foi o contexto da apresentação, né? Que é transparência, muita transparência desde o processo de recrutamento, desde o processo de ter essas pessoas para as quais vão estar a trabalhar. Não vamos fazer um processo, né? Como estamos no contexto de empreendedores, não vamos fazer um processo grande. Eu estou a sentar e estou a ter uma conversa com essa pessoa e estou a deixar bem claro quais são os meus entregáveis como dono da empresa, quais são os entregáveis sobre a empresa. Então, tem que haver muita clareza, tem que haver muita clareza do objetivo, da visão e da missão da própria empresa, que daí para frente o que vai acontecer é accountability, follow-up daquilo que são os entregáveis da própria empresa. E em meio a tudo isso, enjoy, né? A pessoa tem que se sentir feliz por estar a trabalhar ali. Claramente que tem que sempre estar pronto para receber feedback e também dar feedbacks, mas mais do que isso, estar numa empresa é um ambiente, é onde geralmente nós passamos boa parte do nosso dia. Então, como líderes, nós temos um bom desafio, temos um grande desafio de fazer com que aquele ambiente seja saudável, acima de tudo. Então, para os empreendedores, porque eu sei que é difícil, como empreendedor, tu deixares, começares a delegar, e quando começares a delegar, começares a ser mais estratégico e começares a olhar as coisas de forma mais holística, em detrimento daquilo que são os departamentos que precisam realmente crescer ou não. Então, essa transição é muito complexa e requer muito de autoconhecimento, autoconsciência, entender primeiro dentro de si, quais são os passos que vai ter que tomar para poder conseguir implementar essas estratégias, porque no final das contas, como empreendedores, nós às vezes começamos sabendo só o que fazer, mas não como fazer, muitas outras pessoas fazerem. Então, aprender, né, e ter essa autoconsciência de se manusear enquanto vai tendo essa experiência ou enquanto vai gerindo a sua própria empresa. Muito obrigado, Natasha, e ao Witness. Primeiro por disponibilizarem o vosso tempo para esta masterclass. Agradecer também aos participantes que estiveram cá a nos acompanhar nessa 1h30. Esperamos que vocês adquiriram os insights valiosos, desafiem sobre essas perspectivas e aproveitem essas ferramentas que conseguiram buscar dentro desta masterclass, aprimorem as vossas habilidades de liderança. Lembrem-se sempre que liderar é pelo exemplo e as pessoas sempre vão vos seguir pelo exemplo. E fiquem sempre preparados para explorar as complexidades e a importância da liderança. Muito obrigado e nos vemos na próxima Masterclass.